Na atualidade, no âmbito filosófico contemporâneo, a pergunta sobre quem criou essas imagens nos conduz a um certo estranhamento em relação ao pensamento ecológico que vem denunciando o estado de colapso ambiental em que nos encontramos. Se respondermos que foi a própria natureza a criadora dessas nuvens e formas, a partir da perspectiva da alteridade, segundo o modelo de precedência da alteridade absoluta do outro, como propõe Ricardo Tim de Souza, a premissa ecológica de uma pretensa unidade entre ser humano e natureza nos mostra sua insuficiência. Para Ricardo, toda a realidade passa a ser lida a partir de uma ética radical, como filosofia primeira, que assume a concretude do outro, que não se reduz ao mesmo, no sentido de Emmanuel Levinas. Podemos imaginar como essa contradição da pretensa unidade humano-natureza se dissolve nos desenhos voláteis de vapor e nos contornos efêmeros que nossos olhos buscam plasmar. Não conseguimos controlar o processo heurístico de metamorfoses de formas que se evadem e que recriam novas figurações em câmara lenta, como carneiros, bailarinas e dragões, que vão se transmutando em deslizamentos, inundações, bombas atômicas, que se perdem em florestas de vapor, e todas as formas de destruição anunciadas, assim como não conseguimos capturar com nosso olhar toda a integridade dessa natureza planetária estranha e altera. Sobre criar o novo em cocriação com a outra natureza. Se assim o desejássemos, a projeção imaginativa do que criamos acabaria por libertar nossas imagens das nuvens, num processo heurístico contínuo, enquanto a própria natureza poderia seguir com a sua obra autoral. A discussão que se faz necessária neste particular é sobre quais os imaginários nos habitam neste momento, tendo como referência a experiência imediata com os ambientes naturais ou com os estereótipos veiculados pelas mídias digitais, para além de um imaginário colonizado e algoritmizado. O que se questiona é a própria competência simbólica e a capacidade de metaforizar a vida enquanto bases do processo de criação. A matriz natureza do nosso imaginário pode estar sendo esmaecida, ou pior, idolatrizada e atualizada por simulacros de ambientes luminosos das telas que já não precisam do calor do sol. Ricardo Tim de Souza nos alerta ainda sobre a proliferação de movimentos idolátricos e contextualiza que vivemos em um mundo doente com evidentes e crescentes tendências suicidas, de tal forma que a crítica filosófica da contemporaneidade se encontra em certo estado de suspensão. Uma vez que o arsenal crítico da tradição ressoa pouco em um movimento de ideias, imagens e atos, o pano de fundo é uma profunda reflexão sobre o que Ricardo chama de maquinismo, de metamorfose obsessiva do outro em inimigo e a resistência à alteridade. Para Ricardo, vivemos a era por excelência da idolatria, no sentido consagrado por Flusser. Idolatria, incapacidade de decifrar os significados da ideia, não obstante, a capacidade de lê-la, portanto, a adoração da imagem. Nessa abordagem, as imagens seriam mediações entre o homem e o mundo, no entanto, em vez disso, por inversão deliberada aos propósitos do tardo capitalismo, a própria imagem passa a ser objeto de adoração, um simulacro da realidade. Nessa perspectiva, independentemente do nível de sofisticação tecnológica alcançado, uma superrealidade se instaura de uma natureza estéril, sem sujeira ou umidade, campo mórfico, onde a única imagem que cresce é da ordem da idolatria. Portanto,
No imaginário contemporâneo, o sentido da palavra imagem pode assumir um contorno simbólico que extrapola o da simples imagem visual para denunciar sua própria submissão à idolatria. Ainda com Ricardo, refletimos sobre a necessidade de quebrarmos essas imagens, de quebrarmos as idolatrias, que sufocam o processo criador e o próprio contato com a natureza, exaustos e exaustas que estamos pela saturação de uma mentalidade tardo-liberal e escravagista que ocupa todos os espaços do existir, já que não nos permite conviver com o nosso próprio imaginário heurístico e singular em espaços de cocriação com a alteridade da natureza. Sem o modus operandi dos estímulos-respostas comportamentalistas, suas simplificações e reduções do universo da criação do novo. Como afirma Ricardo, o destroçar dessas imagens é condição para a libertação de nossa imaginação. Em tempos distópicos e de idolatria das imagens, rememoramos Ernst Bloch, o filósofo da utopia concreta e do princípio esperança, que nos falava de uma imaginação utópica, que poderia antecipar o futuro, já que o papel da criatividade seria a superação do que já se efetivou pela esperança do que ainda não veio a ser. E ainda que, imaginando, os sujeitos astuciam o mundo. Bloch atribui aos sonhos diurnos ou a sonhos despertos o papel de melhorar o mundo, tema que sempre esteve no DNA do pensamento ecológico radical. A dimensão utópica traduz um mundo melhor, como nas palavras de Bloch, como o mais bonito e imagens mais completas, como a Terra ainda não as comporta. Planejando ou dando forma em meio à necessidade, dureza, crueza, banalidade, são abertas luminosas janelas para o longe. Que o devir esperança nos guie nesse mar de idolatria e que sigamos em nosso processo de cocriação com a natureza. As respostas estão no devir, no que ainda não veio a ser, onde brota e renasce o imaginário utópico.